Olá, tudo bem? Bem-vindos. Meu nome é Márcia Xavier e a gente está aqui para mais um pouquinho de estudos do Vem e Segue-me. Essa semana nós vimos os capítulos de 8 a 11 de Terceiro Nef. Então chegou finalmente o capítulo 11 de Terceiro Nef, com a chegada do Salvador, a visita do Salvador no continente americano. Então, desde que Leí saiu de Jerusalém, todos os profetas prepararam ao povo, falaram, profetizaram sobre esse evento, sobre o evento mais importante do livro de Mórmon, que é a visita do Salvador ressuscitado aqui. Então, quando a gente lê, a gente não tem como não sentir o amor, a misericórdia, o poder, a grandiosidade do Salvador Jesus Cristo. E a gente vai ver isso. Né? Eu fui missionária e quando eu estava na missão, eu imagino que hoje ainda é assim, mas quando nós entregávamos o livro de Mórmon para uma pessoa que estava conhecendo a igreja, nós marcávamos sempre duas coisas que eram muito importantes que eles lessem. Uma delas é a promessa de Moroni, de que se eles lessem e ponderassem, eles receberiam testemunho da veracidade do livro de Mórmon. E a segunda e mais importante é o capítulo 11 de Terceiro Nef, a visita do Salvador ressuscitado aqui ao povo que viveu aqui nas Américas tanto tempo atrás, né? E chegou nesse momento, ponto alto do livro de Mórmon. Então, o que está acontecendo aqui? 33 anos se passaram desde que os sinais do nascimento de Cristo aconteceram. Então, a gente viu na semana passada a degradação do povo, né, com o fim do governo dos juízes. Agora eles se dividiram em tribos, então muita iniquidade. Então Nefe conseguiu, foi no meio do povo, chamar esse povo ao arrependimento, tentar trazer alguns de volta, porque afinal de contas faltava pouquinho tempo para que as profecias de Samuel se cumprissem. E esse dia chegou. Então passaram os 33 anos, né? 34 ele diz aqui, né? Por causa da contagem de tempo deles. E eles estavam ansiosos, esperando os sinais, né? Que Samuel diz que aconteceria. E aqui diz que até teve muita disputa é, é, entre as pessoas, porque eles duvidavam. Como é que pode duvidar? Eles duvidavam que as coisas iam acontecer. Eles já tinham passado por aquela experiência do dia que não escureceu, e ainda assim, né, Satanás trabalhando assim sem cessar, colocando dúvida no coração das pessoas. Mas chegou o dia, né? E a gente vai ver aqui que nas Américas não foi nada fácil. Então a tormenta, né, a tempestade que atingiu o continente americano foi avassaladora. Aqui diz que já no comecinho ali, que levantou-se uma grande tormenta como nunca antes havia sido vista em toda a terra. E houve também uma grande e terrível tempestade, e houve terríveis trovões que sacudiram toda a terra, como se ela fosse rachar-se ao meio, e houve relâmpagos tão resplandecentes como nunca vistos em toda a terra. 3 horas essa tempestade forte aconteceu. Depois, só terminou, né? Tudo isso terminou 3 dias depois. Né? Então, durante mais 70, na verdade, foram 72 horas. Essas 3 horas de uma tempestade como nunca eles tinham visto antes. E 3 dias de escuridão total. E ainda a terra tremendo, barulhos acontecendo que só vão cessar quando amanhece 3 dias depois, né? É, é interessante que eu estava lendo essa semana sobre esses desastres, né, da natureza, essas catástrofes. Aí eu li o seguinte, que em 1906, a cidade de São Francisco teve um terremoto que durou 28 segundos e destruiu a cidade.
28 segundos, pronto. Uma parte de São Francisco desapareceu lá. Aí em 2004, isso acho que é bem recente, todo mundo lembra, aquele tsunami causado por um terremoto, lembra que também atingiu a Indonésia, a Tailândia, foi horrível, né? 230 mil mortos naquela tragédia. Esse terremoto, o epicentro dele, né, foi no mar e durou de 8 a 10 minutos. Essa tempestade no continente americano, esse pico forte de tempestade, né, durou 3 horas. 3 horas. E tudo junto. A gente não tem noção do como é que foi isso. Porque quando a gente ouve assim, essas catástrofes, esses desastres da natureza, acontece né? Por exemplo, deu um terremoto em tal lugar. Pronto, aquele terremoto atacou aquela parte. Aí a outra não acontece assim, e agora um outro aqui, outro ali, todo ao mesmo tempo. Né? Então, às vezes a gente tem um lapso de tempo entre uma coisa e outra. Aqui não, aqui tudo aconteceu junto. Então eles tiveram um terremoto, ao mesmo tempo que eles tiveram um tsunami, ao mesmo tempo que eles tiveram um vulcão entrando em erupção, ao mesmo tempo que eles tiveram enchentes, ao mesmo tempo que tiveram tempestade de raio e fogo e granizo e tudo ao mesmo tempo. Então, tanto que mudou a geografia, né? Eles falam que a geografia mudou, montanhas desapareceram, lugares que eram planos viraram montanha. Então foi uma coisa que eu não consigo imaginar, o desespero que foi. Mas a terra estava muito iníqua, muita iniquidade, então muita descrença. Então foi uma maneira de limpar, né? E deixar ali aqueles que eram fiéis, ou pelo menos mais fiéis, né? Para poder receber o Salvador. Então, do jeito que eles estavam vivendo, não dava. Então, teve que fazer uma limpeza para preparar esse povo para receber o Salvador. Aqui fala ali que quando teve esses 3 dias de escuridão, e nem luz eles podiam, nem lenha, nada eles podiam acender. No 22 fala que não se via luz alguma, nem fogo, nem lampejo, nem o sol, nem a lua, nem as estrelas, tal a dimensão dos vapores de escuridão que estavam sobre a face da terra. Foi uma coisa muito triste. Aí começam os lamentos, esse lamento uma vez eu falei sobre isso no vídeo do e se, né? Esse e se é uma coisa que assombra a vida da gente, né? Nossa, e se eu tivesse feito aquilo? E se eu não tivesse feito isso? E se eu tivesse tomado uma outra decisão? E é isso aqui que eles falam, né? Ali o lamento deles, porque teve quantas pessoas, né? Muita gente morreu, e então muitos perderam família e amigos, e eles começaram então a se lamentar. E se nós tivéssemos nos arrependido antes desse dia, né? E se nós não tivéssemos expulsado os profetas? E se? Então, mas aí passou. Mas, quando estava tudo escuro, naquela escuridão que eles não conseguiam enxergar um palmo, nada na frente, eles ouvem uma voz, eles ouvem a voz do Salvador. E o Salvador, então, começa a falar, né, a tristeza dele de ver que precisou ter tanta destruição por causa da iniquidade do povo. Aí ele diz assim lá no 9:2: ai, ai, ai deste povo, ai dos habitantes de toda a terra, a não ser que se arrependam, porque o diabo ri e seus anjos se regozijam em virtude da morte dos belos filhos e filhas de meu povo,
e caíram por causa de suas iniquidades e abominações. Isso aqui é assim, forte, né? Porque esse livro de Terceiro Nefe aqui fala 3 vezes nisso, da, de quanto o inimigo estava tendo força contra o povo, estava tendo influência sobre o povo. Então, essa semana eu li uma postagem de um jornalista, né, falando, fazendo uma comparação, que ele estava fazendo uma comparação dizendo que se Satanás fosse real, né, a gente poderia dizer que isso aqui é uma coisa de Satanás, ele falando. Mas me chamou a atenção isso aqui. Se Satanás fosse real, porque para o mundo aí fora, eles acham que Satanás é um mito, é uma história que inventaram, né, para controlar as pessoas. E não, a gente vê aqui, né, no livro de Mórmon, essa parte principalmente, Satanás é um ser real, né, ele é o grande inimigo, e ele é poderoso, e ele faz de tudo para influenciar o coração das pessoas. E esse povo havia sido influenciado. Então, não teve jeito. Então, aqui o Senhor vai nomear e vai falar sobre todas as cidades que foram destruídas, por que que elas foram destruídas. Então, ele faz uma lista aqui das coisas erradas que eles estavam fazendo, né? Por que que veio tanta destruição, né? E por que Satanás estava tão feliz de ver aquela destruição toda. Aí ele diz assim no 13, no 9:13: Ó vós todos, que fostes poupados, porque éreis mais justos do que eles. Não volvereis a mim agora, arrependendo-vos de vossos pecados e convertendo-vos para que eu vos cure? Então está aqui um Deus de amor, estendendo a voz a vocês. Vocês estão aqui porque vocês são mais justos do que eles. Mas vocês não vão se arrepender e vão vir a mim? Aí ele fala que eis que sou Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu criei os céus e a terra e todas as coisas que neles há. Eu estava com o Pai desde o princípio. Estou no Pai e o Pai está em mim e em mim o Pai glorificou seu nome. Aí ele fala mais um pouco e fala que a partir de agora vocês não vão mais me oferecer derramamento de sangue. A lei de Moisés foi cumprida. Então, o sacrifício de animais, holocausto, não vai mais ser feito. Agora eu quero outro tipo de sacrifício. E ele vai dizer, então, que sacrifício que ele quer de nós. E ele diz assim, lá no 20, do 9:20, e oferecer-me-eis como sacrifício um coração quebrantado e um espírito contrito. É isso que o Senhor quer de nós. Esse é o sacrifício que ele quer de nós. Um espírito, né, um coração quebrantado, um espírito contrito, uma pessoa humilde, ensinável, né? Isso que ele espera, pronta para guardar os mandamentos, para obedecer aquilo que ele pede. Aí ele diz assim, todo aquele que a mim vier com um coração quebrantado e um espírito contrito, eu batizarei com fogo e com o Espírito Santo. E aí ele fala lá no 21, eis que vim ao mundo para trazer redenção ao mundo e salvar o mundo do pecado. Então, ele, né, termina de falar, aqui fala lá no 10 que todo o povo ouviu isso. Imaginem a cena, né, de como todo aquele... Devia estar tudo destruído, né? Tudo destruído. E a gente não estava conseguindo enxergar. Eles não sabiam se os amigos, os parentes que moravam longe estavam vivos, se não estavam. E aquela lamentação, aquele povo chorando. De repente eles ouvem a voz do Salvador. No meio daquela escuridão eles ouvem aquela voz. Aí diz assim, lá no 10:1, que então eis que aconteceu que todo o povo da terra ouviu essas palavras e testemunhou-as. E após essas palavras houve silêncio na terra pelo espaço de muitas horas. Então,
imagine, né, aqui tava todo aquele lamento, aquele choro, eu acho que devia estar uma gritaria, né, que as coisas que acontecem quando há uma tragédia, assim, de repente um silêncio por horas. Então, eles pararam de lamentar, ficaram quietos muitas horas e ouviram de novo a voz do Senhor. E isso que o Senhor fala aqui mostra como o Senhor não desiste de nós. Ele fala para eles assim, no 4, no 5 e no 6, ele diz assim, quantas vezes eu ajuntei vocês, né, como a galinha junta os seus pintinhos. Aí ele fala, quantas vezes eu quis ajuntar vocês, como uma galinha junta seus pintinhos. E ele fala no 6, quantas vezes eu vos ajuntarei, como uma galinha junta seus pintinhos. Então a gente vê aqui um Salvador, um Deus misericordioso que está sempre pronto para juntar a gente, para deixar a gente embaixo das asas dele, né, protegidos. E muitas vezes nós o rejeitamos. E ele fala isso para esse povo aqui. Aí passam os 3 dias de escuridão. Aqui diz lá no 10:9 que e aconteceu que assim se passaram os 3 dias. E era de manhã e dissipou-se a escuridão da face da terra. E a terra cessou de tremer, as rochas cessaram de fender-se. Então, tá vendo que durante todo esse tempo de escuridão, as coisas ainda estavam acontecendo. Ainda estava tendo terremoto, ainda estava acontecendo coisa. E cessaram os espantosos gemidos, e todos os barulhos tumultuosos terminaram, e a terra ajuntou-se novamente e firmou-se, e cessaram os lamentos e os gemidos daqueles que estavam vivos. E seu pranto se transformou em alegria, e suas lamentações e louvores, e graças ao Senhor Jesus Cristo, seu Redentor. E ali no 11, e até aqui se cumpriram as escrituras proferidas pelos profetas, e foi a parte mais justa do povo que se salvou. Então, aqui Mormon fala alguma coisa, então chega o capítulo 11. Capítulo 11 de Terceira Nef é assim, ao concurso, ele é perfeito. Então, tá todo mundo dessa data, desses 3 dias de escuridão até o capítulo 11, se passam mais ou menos uns 40 dias, né? Porque o Salvador vem aqui nas Américas depois da ascensão dele. Lá em Atos 1, lá que fala que quando ele ascendeu aos céus, é aí que ele vem para cá. Então, como ele ficou mais ou menos uns 40 dias lá em Jerusalém ainda, com os apóstolos, ensinando, ministrando né, visitando e cuidando até que ele ascendeu ao céu. Então, se passaram mais ou menos uns 40 dias desse evento, da morte do Salvador, esses 3 dias de trevas até então a vinda dele aqui. Então, aqui diz que tinha uma multidão reunida no templo em abundância. Aí eu até escrevi isso aqui no meu livro. Quando tudo desmorona, né? Quando a gente está passando por momentos de tristeza, de sofrimento, ou alguma tragédia que aconteceu, onde a gente vai para buscar conforto? A gente vai fazer exatamente o que esse povo fez, a gente vai para o templo, não é? A gente vai até a casa do Senhor, buscar alívio para aquilo que a gente está passando. E esse povo fez isso, então eles saíram em uma multidão e se reuniram no templo. E eles estavam lá conversando, falando sobre os eventos todos que tinham acontecido, né? Todo mundo querendo, acho que provavelmente pondo a situação em dia, né? Ó, você viu a cidade tal, a cidade não sei o quê, e vocês ouviram a voz, como é que vocês fizeram? Aquelas conversas que a gente tem, né? Quando encontra com os amigos, estava todo mundo ali reunido. Quando eles estão reunidos, também conversando sobre esse Jesus Cristo, cuja morte haviam recebido o sinal. Enquanto eles estavam assim conversando, eles ouviram uma voz que parecia vir do céu. Essa experiência
perfeita. Só que eles não entendiam, eles estavam ouvindo uma voz, mas eles não conseguiam entender. E aqui fala como é a voz do Pai Celestial. O que é a voz do Pai Celestial? A voz do Pai Celestial é assim, não era uma voz áspera, nem forte. Entretanto, apesar de ser uma voz mansa, ela penetrava-lhes até o âmago, de modo que não havia parte de seu corpo que não tremesse. Sim, penetrou-lhes na própria alma e fez-lhes arder o coração. Essa é a voz do Pai, né? Aí eu fico até emocionada, desculpa. Se o Pai Celestial falasse com a gente, seria assim, essa voz mansa, mas que entra lá no âmago, lá dentro, faz a gente tremer, né? Mas eles não conseguiram entender o que ele falou. Então, a voz falou mais uma vez, eles ouviram a voz mais uma vez e não conseguiram entender. Aí, fala lá no 5, pela terceira vez eles ouviram a voz e aguçaram os ouvidos para ouvi-la, para escutá-la. E seus olhos estavam voltados para o lugar de onde vinha o som e olhavam fixamente para o céu, de onde vinha o som. Eu vou abrir um parênteses aqui. A gente vai ter uma conferência geral daqui a algumas semanas só. E quando o profeta fala, é o Senhor falando, né? A gente está ali ouvindo a vontade do Senhor para nós. Então, muitas vezes a gente está olhando para o profeta falar e a gente não está prestando atenção. Né? A gente está com a cabeça, ainda mais ser perto do almoço, preciso fazer o almoço, ou sei lá. A gente acaba se distraindo, né? E a gente deveria fazer como esse povo aqui, aguçar os ouvidos para poder escutar e olhar para onde vem, né? Olhar para o que ele está falando, aguçar os ouvidos para entender tudo aquilo que ele está ensinando para nós. Então, fechei parênteses, vamos continuar aqui. Aí, na terceira vez, então, eles entenderam o que a voz dizia e o Pai Celestial falando: eis aqui meu Filho amado, em quem me comprazo e em quem glorifiquei meu nome. Ouvi-o, ouvi o meu Filho. É isso que o Pai Celestial faz sempre. Ele presta testemunho do Salvador, do Filho dele. Ele vem sempre para apresentar o Salvador como filho dele, né? Este é meu Filho amado. Então, aí ele ouviu. E aconteceu que, ao entenderem, voltaram outra vez os olhos para o céu, e eis que viram um homem descendo do céu, e ele estava vestido com uma túnica branca, e ele desceu e colocou-se no meio deles, e os olhos de toda a multidão estavam voltados para ele, e não se atreviam a abrir a boca, nem sequer uns para os outros. E não sabiam o que significava, porque supunham que era um anjo que lhe aparecera. Então, isso aqui também é uma coisa interessante. Eles sabiam que o Salvador ia vir aqui, mas ainda assim eles estavam surpresos. Será que isso aqui é um anjo? Aí o Salvador então desce e se apresenta. Eis que eu sou Jesus Cristo, cuja vinda ao mundo foi testificada pelos profetas. Então, sabe aquele Jesus Cristo que todos os profetas falaram que viria? Então, sou eu sou Jesus Cristo. Estou aqui, né? O Elder Holland falou o seguinte: o Deus que transformou a noite mais escura em luz da manhã chegou. Linda, Elder Holland é um poeta. Então, chegou. E aqui, então, o Salvador se apresenta mais um pouco e diz: e eis que eu sou a luz e a vida do mundo, e bebi da taça amarga que o Pai me deu, e glorifiquei o Pai, tomando sobre mim os pecados do mundo, no que me submeti à vontade do Pai em todas as coisas, desde o princípio. E quando o Salvador então falou essas palavras, toda a multidão caiu por terra. Então, eles caem por terra em sinal de reverência, né? Em sinal de respeito ao Salvador que está ali na frente deles. E aí vem a coisa mais bonita daqui. Isso aqui foi falado, acho que 1 ano, 2 atrás, e falou muito sobre essa escritura. O Salvador, então, fala para eles:
vem perto de mim, se aproximem, para que vocês possam tocar minhas mãos e meus pés, né? E verem, né? Ver os cravos, para que vocês saibam que eu sou o Deus de Israel e o Deus da terra, que foi morto pelos pecados do mundo. E aí vem o 15. E a multidão se adiantou. A gente não sabe como foi. A gente sabe que tinha uma multidão, a gente não sabe se como é que foi que eles chegaram perto do Salvador, se foi fila, se o Salvador, né? Como é que foi esse acontecimento? Mas o que a gente sabe foi que eles se adiantaram, a multidão se adiantou e colocou as mãos no lado do Salvador, apalpou as marcas nas mãos e nos pés, e eles fizeram adiantando-se um por um, até que todos viram com os próprios olhos, apalparam com as mãos e souberam com toda certeza, testemunhando que ele era aquele sobre quem os profetas escreveram que haveria de vir. Eu imagino que deva ter demorado muito tempo, né? Mas não deve ter tido pressa. O Salvador não teve pressa, não teve aquela coisa de, ai gente, vai logo, porque senão daqui a pouco ele vai embora, a gente não vai conseguir vê-lo. Não, ele ficou lá até que todos pudessem tocá-lo, né? Todos, um por um. Um momento daquela pessoa com o Salvador, que estava ali na frente deles. Todos nós vamos ter essa chance, nós vamos ter uma oportunidade, né? Então, de estar perto do Salvador, de ter esse momento, só Ele e nós, né? Poder vê-lo e tocá-lo, nossa, vai ser maravilhoso. E aqui diz que depois que todos eles fizeram isso, eles então deram um brado de Hosana. Hosana, em latim, significa saudação, louvor, mas em hebraico não. Em hebraico, Hosana significa salve-me, né? Ou salve-nos. Então, eles estavam ali dando esse brado de Hosana para aquele Deus que tinha acabado de salvá-los. Então, tem um significado mais forte, né? E eles falam no 17, Hosana, bendito seja o nome do Deus Altíssimo. E lançaram seus pés de Jesus e adoraram-no. Então, a gente tem duas situações aqui. No 12, lá no 12, quando ele se apresenta para eles, aqui diz que todos caem por terra. Então, eles caem por terra em respeito, né, em reverência. Aqui não. Aqui todos eles caem por terra, se lançam aos pés de Jesus com adoração, né? Com adoração, adorando o Filho de Deus, Salvador e Redentor da humanidade. Agora ele está lá no meio deles e ele chama Nefe. Está lá. E os sócios estão também, né? Ele conhece, nos conhece pelo nome. Então, ele chama Nefe, vem aqui, Nefe. Então, assim como o Salvador, quando estava com o pai dele, com o Nefe, o pai, que estava lá andando, ele fala, Nefe, você é Nefe, eu sou Deus, né? Ou quando Joseph, né? Ele chama Joseph, esse é meu filho amado. Então, eles nos conhecem pelo nome, e ele chama Nefe. Naquela multidão toda, vem Nefe. E Nefe, então, Nefe achava-se no meio da multidão, acho tão bonitinho assim. Estava no meio da multidão, quando o Salvador chamou Nefe, né? E Nefe levantou, se adiantou, e aqui diz que ele inclinou-se perante o Senhor e beijou-lhe os pés. Que momento para Nefe, né? Então, ele já tinha ouvido a voz do Salvador 33 anos antes, dizendo, amanhã eu vou nascer, amanhã vai ser dado sinal, eu estou vindo ao mundo amanhã. E agora ele está aqui na frente dele. Né? Então, acho que todos nós vamos fazer isso, né? Quando tiver uma oportunidade de conhecer o Salvador pessoalmente, abaixar, beijar seus pés, suas mãos, né? O Salvador do mundo. Bom, o Salvador, então, aqui
começa já a dar instrução para ele, como batizar, instrui outros né, batizarem as pessoas. E ele então fala sobre, ensina a doutrina dele. Ele diz assim, ó, no 28, no 11:28, e assim batizareis, e não haverá disputas entre vós, como até agora tem havido, e nem haverá disputas entre vós sobre os pontos da minha doutrina, como até agora tem havido. Então, essa é a minha doutrina. Qual é a minha doutrina? A minha doutrina é: crê em mim, ter fé, arrepende dos seus pecados, arrependimento, seja batizado e vai receber todo o Espírito Santo. Essa é a doutrina do Salvador. Não é para ter disputa sobre isso. Aí ele fala assim, então essa é a minha doutrina, agora eu vou te ensinar o que não é minha doutrina. Então ele diz assim, ó, pois em verdade vos digo que aquele que tem o espírito de discórdia não é meu, mas é do diabo, que é o pai da discórdia, e leva a cólera ao coração dos homens para contenderem uns com os outros. E eis que essa não é minha doutrina, levar a cólera ao coração dos homens, uns contra os outros. Esta, porém, é a minha doutrina, que estas coisas devem cessar. Então, parem de disputa, de discórdia. Quando a gente lê agora em Quarto Nef, a gente vai ver que eles vão viver 200 anos de paz. E uma das razões para essa paz duradoura é que não havia discórdias entre eles. Então, eles viviam em harmonia, né? Então, Satanás não tinha poder sobre o coração deles. Aí ele diz assim, ó, e essa, no 32, e esta é minha doutrina e a doutrina que o Pai me deu. E dou testemunho do Pai, e o Pai dá testemunho de mim, e o Espírito Santo dá testemunho do Pai e de mim. E eu dou testemunho de que o Pai ordena a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam e creiam em mim. E os que crerem em mim e forem batizados, estes serão salvos, e eles serão os que herdarão o reino de Deus. Então, daí ele fala que o Pai dará testemunho de mim, pois visitá-lo-á com fogo, com o Espírito Santo. Então, aqui os princípios do Evangelho, né? Arrependimento. Então, você tem fé, você se arrepende, você se batiza, e o Senhor vai te conceder o dom do Espírito Santo. E aí ele termina nós vamos terminar esse capítulo 11, ele falando no 39, em verdade vos digo que esta é a minha doutrina, e os que edificam sobre isso, edificam sobre minha rocha, e as portas do inferno não prevalecerão contra eles. E é isso, e aqui nós estamos terminando esse bloco, terminando o capítulo 11 de Terceiro Nef, com a chegada do Salvador. Então agora, as próximas semanas, nós vamos estudar os ensinamentos do Salvador, né? O que ele vai ensinar para esse povo, os milagres que ele vai fazer, o chamado dos 12 aqui nas Américas. Quando eu leio isso aqui, eu tenho um hino que eu gosto muito, e quando eu leio esse Terceiro Nef 11, sempre vem esse hino na minha mente. E eu vou terminar nossa conversa de hoje com esse hino que chama Só por em ti pensar, e fala assim, só as duas primeiras estrofes eu vou ler. Só por em ti, Jesus, pensar, sinto-me encher de amor. Ó, quanto anseio contemplar teu rosto bom, Senhor. Não pode a fala proferir som que nos dê mais luz, nome mais caro de ouvir, que Redentor, Jesus. É isso. Essa parte é muito linda. Boa semana para todos. E que a gente possa se encontrar na próxima semana, agora estudando os ensinamentos do Salvador para o povo aqui no continente americano. Boa semana, a gente se vê daqui a pouco. Abraço para todo mundo. Tchau.